Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, fechando essa questão das fórmulas orgânicas, né, dentro das fórmulas espaciais. Na aula 2 eu falei sobre essas duas aqui, a fórmula de Cavalete e a fórmula de projeção de Newman. Nessa aula vamos ver a fórmula de projeção de Fischer. Aqui eu tenho a representação de uma molécula, de uma biomolécula conhecida como D-alanina, que tem importância na parede celular bacteriana. Bom, o que é uma fórmula de projeção de Fischer? Aqui é a D-alanina representada em fórmula de projeção de Fischer. Só que da onde vem essa fórmula? Do modelo de bolas e varetas. Reparem que carboxila está aqui, hidrogênio, NH2, a metila, e esse é o carbono central, representado por esse ponto. O modelo de bolas e varetas, olhando tridimensionalmente, ele tenta deixar claro o quê? Que se você tomar como referência o carbono central, o grupo hidrogênio e nitrogênio, né, NH2, eles estão para frente do plano da página e a carboxila e a metila estão para trás do plano da página. Como poderíamos representar com fórmula de linha tridimensional. A cunha cheia na ligação hidrogênio-carbono e carbono-nitrogênio especifica, né, deixa claro que essas ligações, esses grupos, estão para frente do plano da página, e a cunha tracejada na ligação carbono e carboxila e carbono metila, elas estão para trás do plano da página. Só que se você projetar essas duas imagens tridimensionais num plano, a figura que você vai ter é a fórmula de projeção de Fischer. Então, uma coisa importante para você desenhar e interpretar corretamente fórmulas de projeção de Fischer é ter sempre em mente que linhas verticais, ou seja, essa e essa, representam ligações que estão para trás do plano da página. Linhas horizontais, essa e essa, representam ligações que estão para a frente do plano da página, conforme representado aqui. Então, se você olhar uma estrutura, por exemplo, da D-alanina em fórmula de projeção de Fischer, você tem de ser capaz de imaginar essa molécula nessa configuração, né, nessa conformação, com as carboxilas com a carboxila e a metila para trás do plano da página, e o hidrogênio, o NH2, para frente do plano da página, ou de desenhar essa molécula com a representação tridimensional correta em fórmula de linha tridimensional. Um outro aspecto importante para você desenhar fórmulas de projeção de Fischer é a questão das linhas verticais, aonde, por convenção e norma, o carbono mais oxidado fica sempre acima e o carbono menos oxidado fica abaixo. Para isso, você precisa saber tirar o número de oxidação do carbono, né? Nesse caso aqui, esse carbono da carboxila é mais oxidado que o carbono da metila, porque o NOx desse carbono é mais 3. Ele vai perder 3 elétrons aqui. Já o NOx desse carbono aqui de baixo é menos 3. Né? Já tem aula aqui no canal ensinando a calcular número de oxidação do carbono, tá? Mas então você precisa saber disso para poder desenhar uma fórmula de Fischer corretamente, pois o carbono mais oxidado é acima e o carbono menos oxidado abaixo. Quando tem mais de um estereocentro, você segue essa mesma convenção. Agora, o que vai estar no plano da página é essa ligação aqui, ó. Essas duas vão estar para trás do plano da página e todas essas ligações aqui estarão para frente do plano da página. Nesse caso aqui são dois carboidratos, né? A D-eritrose e a D-treose. E essa fórmula de projeção de Fischer é o que dá origem à notação estereoquímica D e L. D de dextro, direita, L de levo, esquerda. Sempre em referência a um grupo específico, né? Então, no caso aqui, por que essa é a D-alanina? Porque na fórmula de projeção de Fischer fica bem claro
que o NH2 ele está para a direita. Já a L-alanina, que forma as proteínas, nessa representação de Fischer fica bem claro que o grupo NH2 está para a esquerda. Da mesma forma, o D-gliceraldeído, que é uma molécula importante também. Na fórmula de projeção de Fischer, dessa forma, fica claro que a hidroxila está para a direita. Já o L-gliceraldeído, na fórmula de Fischer, desenhada dessa forma, fica bem claro que o grupo hidroxila está para a esquerda da representação. Então, por isso que na fórmula de projeção de Fischer, os descritores estereoquímicos D e L são mais usados porque na fórmula de projeção de Fischer fica muito claro no desenho, sem precisar fazer conta, atribuir prioridades, como no sistema Kahn, Eagle e Prelog, né? Que no estudo de estereoquímica clássica, para você diferenciar um isômero espacial de outro. Por isso que a fórmula de projeção de Fischer, ainda hoje, ela é extremamente usada em bioquímica, na representação de aminoácidos e carboidratos. Ó. Isso aqui é um aminoácido, isso aqui é um carboidrato. E, então, na bioquímica, a fórmula de projeção de Fischer, ela é muito utilizada e o aluno precisa saber interpretar corretamente. Já na química orgânica, seu uso é desencorajado, sendo recomendada a fórmula de linha com cunhas de notação espacial. Então, na química orgânica, essa representação aqui é a principal, junto com os descritores RS, não D e L. Porém, ela ainda é muito usada no ensino da química orgânica em cursos da área de saúde, como, por exemplo, nutrição, farmácia, né, biologia. Por quê? Que nesses cursos a química orgânica ela tem muito a função de preparar o aluno com conceitos de química orgânica para que ele possa vir a entender bioquímica mais à frente. Então, como na bioquímica vai tratar com biomoléculas, que são carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, né, lipídios, enfim, ele vai tomar, né, conhecimento dessas moléculas por meio da fórmula de projeção de Fischer, que é utilizado em bioquímica. Então, na química orgânica desses cursos da área de saúde, o professor de química orgânica acaba tendo que ensinar, escrever, montar, interpretar fórmulas de projeção de Fischer para que ele chegue melhor preparado na bioquímica. Agora, num curso de química mais clássico, como química industrial, química, engenharia química, ou mesmo química de bacharelado, o uso da fórmula de projeção de Fischer é desencorajado e não é muito comum que se utilize, porque nas áreas, por exemplo, de revestimentos, tintas, combustíveis, derivados de petróleo, polímero, não se utilizam a fórmula de projeção de Fischer para representar moléculas dessa natureza, ao contrário da bioquímica. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.